e também ameaçado de ser preso, ele sumiu. Ele está falando do pai dele e ele também reverbera o segundo bloco aqui com o Márcio Souza. Márcio, você está falando desse período seu, né, de vivência no Teatro de São Paulo. E você já estava escrevendo Galvez, o Imperador do Acre, e fazendo roteiro de cinema. Mas quando é que a literatura chega ali, você chega a publicar o livro e começa? Bom, eu fui publicar muito tempo depois. Primeiro que eu passei... Você me desculpa, eu estou com um pouco de tosse ainda. Eu também estava. Então eu passei muito tempo fazendo política, fui preso várias vezes pela ditadura, por lutar contra a ditadura. Eu só tive paz realmente para fazer o romance, para terminar o romance, quando eu fiquei sem perspectiva em São Paulo. Várias vezes fui preso e não tinha mais emprego. Meus patrões foram mandando embora. E quando eu tentava o emprego, logo o SNI me informava. E depois eu também nem podia me afastar de São Paulo, porque eu tinha que assinar toda semana na auditoria de guerra que eu estava lá. Isso depois de eles terem me passado pelo moedor de carro do doicote, né? Quebraram todos os meus dentes, borracharam a minha cara, enfim. Você passou por claro, tortura? Isso todo mundo passava ali, né? Aí eu ia passar fome. Então meu pai disse, olha, vamos... pede que o teu advogado explica que você vem ficar com a família. Então ele pediu, eles autorizaram. Eu vim para cá. Então eu vim para cá, autorizado pela auditoria de guerra, né? E aí fui morar com a minha família, com meus pais. Aí eu tinha tempo, todo o tempo, então retomei, comecei a fazer, completei o romance. Mas aí eu fui condenado lá na auditoria a 8 anos de prisão. Aí quando o meu advogado percebeu que eu ia ser, ele ligou para o papai e disse, olha, ele vai ser condenado. Ele tem como, se pegarem ele, é melhor ele fugir e tal. Mas aí meu pai tinha muita ligação com sindicalistas estrangeiros. E aí eu disse, eu vou me exilar na França. Não, você não vai para a França não. Porque na França tem muito militante brasileiro exilado lá, você vai se envolver com eles, com esse pessoal, não vai voltar mais. Sabe lá quando vai cair essa ditadura. Você vai para os Estados Unidos, que não é lugar, os milicos vão pensar que lá não é lugar de comunista. Aí, olha isso, cara. Não, meu pai era incrível, né? Aí era militante, estrategista, a geração dele que lutou e conseguiu que os trabalhadores tivessem o sábado e o domingo remunerado e as férias, que eles não tinham, e trabalhar só 8 horas por dia. A geração dele sendo encanado que conseguiu. Né? Isso é democracia, né? Imagine se ele viu a ditadura, tudo, né? Aí ele já estava fora de combate. Né? E aí ele me mandou para os Estados Unidos, até eu ser absolvido em Brasília. Aí você passou quanto tempo lá? Um ano e pouco. Aí lá onde você terminou o romance? Aí eu já tinha terminado, aí interrompeu, eu não tinha... Quando eu voltei, eu fui trabalhar com um amigo meu na Fundação Cultural do Amazonas. Ele foi nomeado, esse amigo meu, Joaquim Marinho, amigo meu de infância, também um cinéfilo, uma pessoa daqui, uma pessoa do digitador cultural aqui da cidade e tal. E aí ele me chamou, eu falei, olha, isso é da ditadura, eu fui absolvido. Não, pagou caro, não teve muita verdade. Aí eu fui trabalhar com ele e ele resolveu fazer umas edições baratas, em papel jornal, livro de bolsa, assim, com uma tiragem bacana para incentivar a circulação da literatura amazonense. E fez uma seleção muito boa de poesia, teatro, crônicas, romance, e lançou no dia do Amazonas, que é no dia 5 de setembro, numa praça pública, foi uma festa e tal. E lançou o Galvez. Eu não queria dar os originais, porque eu tinha uma experiência ruim com o livro publicado assim. O meu primeiro livro foi publicado aqui, chamado Demonstrador de Sombras. Eram 1000 exemplares. E aí
a seção amazonense da União Brasileira de Escritores fez essa coleção, publicou meu livro, lançou, vendeu 20 exemplares e eles mandaram as caixas todas dos 20 exemplares lá para casa que eu morava com meus pais. Aí é muito um livro. Ocupou toda a sala de visita da minha mãe. O que é traumático, porque ela pergunta, quando é que tu vai te levar dessas caixas? E eu disse, não, eu estou distribuindo os amigos, tal. Mas os amigos já estavam correndo de mim. Eu contava com o amigo e ia dar o livro, já me deu 5 vezes, eu não quero mais 5. Né? É mais fácil você se livrar do cadáver do que de um livro encalhado, né? O cadáver começa a feder. Não, o cadáver você divide em pedacinho, põe no pacote, põe no correio. Mas o livro não dá, não dá. Aí eu não queria, disse, olha, é o seguinte, eu não quero não, eu quero uma editora. Não, eu edito, não me encheu, aí eu me segurou. Vou editar, todo mundo está falando que é maravilhoso o livro e tal. Eu falei, tá bom, então tu vai levar o livro, eu quero um exemplar na minha casa. Quero um exemplar. Tá bom, não tem problema. Aí ele publicou, no dia 5 de setembro, eu já tinha sido demitido, por causa do livro, foi um escândalo, o Galvez foi um escândalo aqui, considerado uma agressão à tradição histórica do Amazonas, não sei o quê, teve deputado estadual que pediu a minha prisão por subversão, aquelas coisas da época da ditadura. Né? Mas não aconteceu nada, só que eu acabei saindo do governo. E depois ele mesmo pagou isso. O próprio, quando chegou no ouvido do governador, umas semanas depois, o governador demitiu, inventou um negócio de demitir, mas o motivo era esse. Mas antes de final do mês ele me chamou lá. Aí disse, mas eu queria uma autorização tua, porque esgotou o livro. Eu tenho até um cheque aqui para te dar, porque cabe a você. Primeiros direitos autorais que eu recebi na vida era um cheque, eu não me lembro mais de quanto. Eu só me lembro que deu para me comprar uma daquelas máquinas de escrever elétrica, te lembra? Da IBM, que tinha aquela esfera que eu nunca consegui escrever nada ali, porque eu ficava olhando aquela esfera. Era mexer. Ela é estérica, ela vai para todo lado. Eu acabei vendendo aquela máquina. Mas aí eu disse, olha, eu não posso mais, porque tem 8 editoras querendo, eu tenho que negociar. Aí o Joaquim entende ser uma coisa profissional. E acabei assinando com o Enzo Silveira. Eita, um grande editor, né? Pois é. E daí foi o teu estouro, Aí ele lançou no ano seguinte, 77, e aqui no Brasil o livro já vendeu 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares até agora hoje. Mais um pouco, né? Sim. Porque a venda média do Galvez por ano é de 6 mil exemplares. Por ano. Por ano. Vamos dar um salto assim, porque me interessa fazer esse salto para depois ir para o Med Maria. É que você falou que tem esse livro, que tem 1 ano e pouco que você acabou de lançar pela Record, O Fim do Terceiro Mundo. Diz um pouco desse livro que... E tem um novo que está chegando aí, né? O Fim do Terceiro Mundo é um romance sobre a Amazônia. Você faz muita pesquisa, quer dizer, eu sei que você tem a história da Amazônia no seu juízo, mas como funciona o teu processo de criação? Eu vou nesse assunto. Eu trabalho muito com pesquisa, eu tenho essa formação, estudei Sociologia, Ciências Sociais, então aprendi muito a fichar. Né? Você tem a técnica de pesquisar, porque é um perigo de pesquisa, ainda mais quando não é uma tese. Uma tese te restringe, né? Pesquisei. Não, tem que pesquisar casas de telha de madeira, de parede de madeira. Aí você só pesquisa aquilo. Mas ficção não, né? Ficção é muito aberto. Né? Então você tem que, para o Med Maria, por exemplo, eu pesquisei muitos campos assim complexos. Por exemplo, medicina tropical. Como era a medicina tropical no começo do século XX, onde se formavam os médicos especializados, qual era a clínica médica, os remédios. Né? No caso das ferrovias, eu disse, é fácil, eu vou lá no Museu da Ferrovia em Rondônia, passo lá 15 dias, um mês,
E levanto tudo. Cheguei lá, não tinha nada. É ledo engano. Tinham tocado fogo do arquivo, porque ia dar muito trabalho para voltar para Brasília. Aí, para economizar, não tinha nada, não tinha nenhuma informação. Eu fui encontrar no Museu Britânico, na Biblioteca Nacional de Paris e no Library of Congress, mais no Museu Britânico. Estamos falando isso numa época em que não tinha uma internet. Não, tinha que ir lá e pedir. Aí, mas essas instituições têm funcionários fantásticos que se te ajudam mesmo. Tá? Lá no Museu Britânico foi muito enriquecedor para a técnica, a engenharia das ferrovias, como é que se fazia e como se formava um engenheiro. Eles construíram ferrovias na África e na América do Sul e na América do Norte, então eles tinham o know-how todo. Você não pode imaginar de material que eles tinham. Né? Tupã estava me ajudando, porque quando eu cheguei lá na biblioteca, tinha um amigo meu fazendo doutorado lá. Aí ele me disse, sabe de uma coisa engraçada? Eu fui pedir um documento lá, era outro assunto que eu errei o número, veio para mim toda a documentação da empresa francesa que concorreu na concorrência pública para a construção da madeira Mamoré, perdeu e denuncia todas as falcatrias do governo brasileiro para dar para os americanos. Você disse... Aí ele pega, está aqui o número, pega. Aí houve ainda esse caso e aí estava lá mesmo tudinho, as denúncias e tal. Você disse aqui que eu... E está lá no romance, né? Sim, claro. Está lá no romance, essa coisa. Esquema. Fora que na época eu tive que ir na Biblioteca Nacional para estudar a realidade política da época. Depois que foi publicado o Médio Maria é que teve aquela série do Hélio Silva dos presidentes, das biografias dos presidentes. Mas não tinha nada sobre a da Fonseca. Eu tive que ir lá na Biblioteca Nacional estudar, tinha as revistas lá, né, caretas, aquelas revistas, fora os relatórios, aquele negócio dele. E quando é que a pesquisa vira palavra, né? Quando que você, depois de pesquisar e passar por todas essas informações, e a primeira frase? Uma coisa é que eu não gosto desses romances americanos que você compra e você tem assunto para discutir com o gerente do teu banco. Aí você lê e você sabe tudo como funciona o aeroporto, e só isso. Sim. Você lê Arthur Hailey, por exemplo, você sai mestre em aeroportos de grande movimento. Né? E daí? E daí? Então eu tenho muito receio de virar Sim, claro. com essa pesquisa. Vamos diluir a pesquisa. Diluir e tornar isso ficção, tornar romance, e o que é tornar suporte. Aí tem um jogo, né? Por exemplo, eu estava estudando a importância econômica por que a estrada de ferro para a Bolívia, qual era a importância para a Bolívia, por que o Brasil tinha que construir para a Bolívia. E a Bolívia quis, porque todo o comércio exterior até hoje da Bolívia é feito pelo Rio Amazonas. A única exportação da economia boliviana é o estanho, que é pelo porto no Peru. Eles têm um acordo. Mas todo o resto do comércio, tudo que eles importam e exportam é pelo Rio Amazonas. O Brasil considera o Rio Amazonas águas internacionais, eles podem trafegar sem pagar imposto, sem nada. Né? Na época, então de 30% a 40% da exportação se perdia nas corredeiras, são 12 corredeiras, algumas violentas. Agora, se eu dissesse isso, não tinha graça nenhuma. O público ia saber que tinha 12 corredeiras e que eles perdiam de 30% a 40%, e daí? Mas eu tenho que encontrar uma maneira literária para contar isso. Aí tem a história da pianista que em Sucre. Aí já tem um monte de coisa que não tem nada a ver, que ele tinha herdou uma loja de música, casou, o rapaz também gostava de música, e o sonho dela era ter um piano de cauda, que tinha que vir pelo Rio Amazonas. Por essas águas. Então ela tentou várias vezes, e esses pianos eram destruídos nas corredeiras. Até que ele vem e morre. Aí com isso,
Eu digo que é um perigo, está ali informado, que todo mundo tem que passar por ali, daí a importância. Genial, a E partir ainda de uma trago cena. a mulher para a cena, porque senão era um negócio só de homem. E ela vai jogar um jogo importante na história que eu estou cantando na ferrovia. Mas isso foi por acaso, foi porque eu tinha que inventar. Né? Genial, mas aí é a imaginação do escritor dentro da... Pois é, é o nosso trabalho, né, como ficcionista, de dar as informações, não é a informação fria, né? Então, para quê? Então é melhor fazer um ensaio já. Né? Eita Deus do céu, reverbera daqui a pouco mais o terceiro e último bloco, Márcio Souza.